Muito boa tarde. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para dar sequência aos estudos, né, que a Sueli faz aqui com muita propriedade, como uma professora, né, que é. E vamos já procurando nos interiorizarmos, nos harmonizarmos para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli, né? Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos conhecimentos à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi Machado. Aí, vamos à nossa tarefa, né? Estamos aqui fechamos a nossa reunião semana passada com um comentário que Kardec fez, a pergunta 521, que até agora, né, ele desenvolveu o assunto dos anjos da guarda, dos espíritos protetores. Então, só para a gente lembrar, aquele comentário de Kardec falando que tem uma certa relação com os espíritos protetores e aquelas divindades da mitologia, aquelas coisas, porque eles guardavam. Então, Kardec põe assim: os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores, das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Então, aquelas divindades todas, né, a Kardec faz uma relação com a existência desses espíritos que se dedicam a determinadas áreas, né, da arte, da música, e termina esse comentário, e eu acho muito importante que a gente relembre isso, falando que entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Então, isso nos leva muito ao questionamento, né, e à reflexão, né, por que a nossa sociedade está assim ou assado, né, por que o crime parece que está aumentando, mas vejamos, olha, não tem nada aumentando, não tem nada piorando. A Terra não está pior, jamais estaria, porque a lei do progresso é uma lei divina. Então não tem nada pior. Ah, não, mas está pior. Não, não está pior. É porque a gente está esquecendo, porque a nossa memória já se apagou de outras encarnações que tivemos lá para trás, mas a história está aí para contar, é só a gente dar uma lidinha nas coisas que aconteciam e perceber também que nós estamos com um avanço tecnológico imenso. Então a coisa acontece lá do outro lado do mundo, em tempo, está dentro da nossa casa. E a gente fica sabendo, né? Antes a gente não sabia das atrocidades que aconteciam há muitos anos, né? Há dezenas, séculos atrás. Mas nada está pior. Ah, não, mas até as crianças estão mais mal educadas, estão mais grosseiras, respondonas. Nunca estiveram melhor do que elas estão, não. Elas estão melhores porque são espíritos reencarnando, são espíritos que hoje em dia precisam de muitos limites, porque tem um avanço intelectual muito grande. Por força da evolução, lógico, né, nas encarnações futuras, nós vamos ter um nível de conhecimento maior, porque na próxima encarnação nossa, o nosso conhecimento já será maior. Porque nós vivemos essa aqui, aprendemos muito nessa. Então, claro que estaremos mais desenvolvidos intelectualmente. Forçosamente estaremos mais desenvolvidos intelectualmente. Moralmente, não se sabe. Porque o desenvolvimento moral depende da obediência do espírito à lei de Deus.
Então, pior nós não estaremos. Poderemos estar estacionados, né? E hoje em dia, as pessoas estão se mostrando tais quais são, porque há uma necessidade de que as coisas se apresentem como são para que possam ser corrigidas. O verniz social hoje já não existe mais. Os limites familiares também poucos, porque a família está muito desestruturada. Mas não é pior, não é questão de estar pior. São necessidades que vão se apresentando e que vão aumentando as responsabilidades de cada um. Então, as crianças hoje são extremamente inteligentes, mas precisam desenvolver moralidade. Isso é trabalho da família para auxiliar esses espíritos, oferecer valores que nem sempre eles estão recebendo. As crianças hoje estão muito por conta, às vezes, de auxiliares na educação, e a escola não foi feita para educar, e sim para instruir e informar. A educação tem que ser dada pela família, pelos pais, pelo exemplo digno. Então, não tem nada de pior, não. Apenas as pessoas e as coisas estão se mostrando como são, sem camuflagem. Então, nós estamos submetidos à lei do progresso, isso não resta dúvida. Então, depende de cada um, fazer a sua reflexão e ver o que está acontecendo no seu movimento e por que merecemos, muitas vezes, nascer em determinados ambientes. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra as coisas injustas, contrária à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que para ali afluem entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão. Então, assim, a influência sempre vai existir, mas a qualidade dessa influência nós podemos determinar pelos nossos pensamentos bons. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, não é só de povos, não é só de nações, qualquer reunião de homens, estudando isso, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Então, é sempre, mais uma vez, a gente vê as responsabilidades sendo colocadas sobre cada um. E é assim que a gente observa, mais uma vez, a sabedoria divina, que oferece a cada um a oportunidade dele melhorar, dele ser feliz, dele dar certo, não dependendo de ninguém, e sim da própria pessoa. Então, as influências que recebemos, todas elas vão estar de acordo com a sintonia do nosso pensamento. Não vamos aí incluir os espíritos protetores, não. Espírito protetor não vem para perto de nós pela influência do nosso pensamento, não. Pela nossa sintonia, não. Eles são tutores. Eles são determinados por Deus para nos guiar, para nos ajudar. Apenas, às vezes, não ouvimos os seus conselhos, porque estamos mais voltados para os conselhos dos inferiores, por causa da sintonia do pensamento. Mas com o espírito protetor, ele não está conosco porque nós temos boa sintonia, não. Ele sempre está conosco. Podemos, às vezes, não dar ouvidos às suas opiniões e aos seus conselhos, mas eles estão sempre nos ajudando, justamente porque por isso que são espíritos protetores, Aí a gente vê claramente que a gente aprende na doutrina espírita a interferência dos espíritos na nossa vida, a influência deles. Quando nós temos uma tarefa a cumprir, ela vai ser cumprida se a gente estiver receptivo para isso. Mostra claramente o encontro dessa menina, quando ela se desprende pelo sono, o encontro com o seu espírito protetor, aquele anjo que no início ela falou que foi o primeiro quadrinho que ela pintou, ele, provavelmente, o anjo da guarda dela, que deu a ela conhecer toda a tarefa que ela tinha que desenvolver e a levou para os lugares que ela tinha que conhecer, lugares lindos, como ela falou, para ela fazer todo o trabalho dela. Então, a gente vê que nós estamos, a cada dia nós somos
assim, agraciados com algo que não contradiz o que a gente aprende na doutrina, que cada vez reforça mais as nossas convicções. Né? Quando nós falamos que o nosso espírito protetor nos guia, está sempre conosco, é real, isso é fato, não é para se duvidar. Então, o que deve mover sempre a nossa vida é a fé, a certeza que estamos nesse mundo de passagem, que estamos aqui para aprender, para nos desenvolver. Intelectualmente, a gente se desenvolve, que não tem como, a todo instante nós estamos recebendo informações. Né? Então, nós temos que modificar nosso caráter, porque todo mundo tem. Não tem ninguém que não tenha caráter. Né? Caráter é característica, todo mundo tem a sua. O que nós precisamos é desenvolver esse caráter para o bem. E isso é o que nós fazemos com as oportunidades que a gente tem a cada encarnação. Então, aquele que sai de uma encarnação do jeito que ele entrou, moralmente, é de total ignorância, porque ele se desenvolveu intelectualmente, porque isso é a força da convivência, não tem jeito, e não usou bem, né, aquilo que ele está aprendendo. Então, as encarnações futuras vão ficando cada vez mais complicadas, né, para a pessoa dar um salto aí na evolutivo, porque a gente vai jogando sujeira para baixo do tapete e a limpeza fica mais difícil. A gente não pode acumular dívidas, né? Estamos entrando no assunto que fala sobre pressentimentos, que desenvolve, né, esse conceito sobre pressentimentos, e é muito importante também a gente considerar algumas coisas dentro disso, porque às vezes as pessoas eu já tive a oportunidade de alguma pessoa me procurar, né, de alguém me procurar e falar: eu estou com um pressentimento que eu vou morrer e eu estou apavorada. Aí a gente pergunta: mas como você está com esse pressentimento? Não, acordei com esse pressentimento, eu estou apavorada, eu agora não consigo mais comer, não consigo mais fazer nada, só pensando nisso. Isso não é um pressentimento. Pressentimento não é dado por espíritos inferiores. Ah, mas por que você acha que foi um espírito inferior? Porque aterrorizou a pessoa. Espíritos superiores não aterrorizam ninguém. Se um espírito superior tiver que nos dar um pressentimento assim, dessa forma, de que nosso momento está chegando, e eles o fizerem, eles vão fazê-lo sabendo que a gente pode receber isso muito bem. E às vezes é necessário, né, para que as pessoas coloquem em ordem algumas coisas desse mundo, porque isso é importante. A gente tem uma vida material, né, que se desenrola ao longo da nossa encarnação e que a gente tem que organizar, e às vezes é necessário uma intuição mais ou menos assim, de que a pessoa, né, não vai ficar muito tempo ali nesse mundo. Mas o espírito superior que vai fazer isso, porque o espírito inferior, ele não tem esse conhecimento, ele não sabe disso, ele fica brincando com as pessoas. Então não é um pressentimento, é apenas uma brincadeira de mau gosto que os espíritos inferiores fazem muitas vezes com as pessoas que têm medo. Ora, não se trata nem de medo, ninguém quer partir dessa aqui, quer? Ainda que alguém fale partir dessa para melhor, que a gente nunca sabe se vai ser melhor, né? A gente vai voltar para casa. A verdade é essa, a gente vai voltar para casa, porque isso aqui não é nossa casa. Agora, uma pessoa que às vezes recebe uma viagem de prêmio para algum lugar bacana por aí, ela vai, passa aquele estágio lá, passa aquele tempo lá que ela recebeu, né, como prêmio, e ela tem que voltar para casa. Nem sempre ela vai voltar para melhor, porque às vezes a vida dela no dia a dia não é tão boa quanto aquela que ela tinha nesse período que ela estava longe, né? Então, voltar para casa não quer dizer que vai ser voltar para uma vida melhor. É a melhor para nós, porque é a nossa casa, nossa vida. Mas não se trata de ficar mais fácil, de tudo ser lindo e maravilhoso, né? Então, mas ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Por quê? Porque nós temos um instinto de conservação muito forte,
que nos prende a esse mundo, senão não ficaríamos nele. Porque esse mundo que a gente vive é um mundo de provação e de expiação, e isso significa sofrimento, né? Significa limitação, sofrimento, muita coisa que nós não gostamos de vivenciar. Mas é necessário para a nossa evolução, porque a gente aprende muito na erraticidade, fora do corpo. Aprende muito mais e muito mais rápido. Mas provar que sabe só vivenciando as experiências que mundos como esse podem oferecer, nos colocando diante da privação, da dor, do sofrimento, da limitação, da alegria, da riqueza, da pobreza, para ver como que nós vamos reagir diante dessas situações, para provar que a gente já está mais fortalecido. Então aqui a gente tem que viver. A gente tem que vivenciar experiências nesse ou em qualquer outro plano. Aprendemos muito aqui, mas aprendemos muito mais nos intervalos entre uma encarnação e outra. E sabemos como é difícil vir para cá. Sabemos como é complicado tomar uma personalidade e viver limitado por um corpo físico durante dezenas de anos. Não é muito fácil para o espírito. O retorno do espírito à pátria espiritual, que é a nossa casa de verdade, a dimensão dos espíritos, é muito menos doloroso do que a vinda do espírito ao mundo material. Há, inclusive, aquela alegoria que diz que as crianças chegam chorando. Não estão chorando por causa disso, não. E tem problemas materiais envolvidos aí, né? Do corpinho, da entrada do oxigênio, que segundo uma corrente aí, parece que ao abrirem os alvéolos, dói um pouquinho, arde um pouquinho, a criança chora. Tem umas coisas que eu não estou por dentro, que eu não conheço. Mas não é por isso. Mas simbolicamente, eles têm que chorar. Se eles não chorarem, a equipe médica fica preocupada, vai fazer alguma coisa para eles chorarem. Leva uma palmadinha, agora, né, uma batida no pezinho quando está virado, e mexe com ele precisa chorar. Quando chora, é aquele alívio. Então, ironicamente, a criança só dá tranquilidade e paz aos pais e à equipe médica a hora que ela chora, né? Então ela tem que chorar, quer dizer, ela vem ao mundo chorando, e isso é motivo de alegria. E parte daqui não tem essa simbologia do choro, né? Ela simplesmente vai, e vai voltar à sua pátria espiritual. Então ela está voltando para sua casa. Da mesma maneira que aquele viajante, aquele que recebeu o prêmio, pode ser até que a vida dele aqui não seja tão glamurosa quanto aquela que ele passou, aquele período que ele passou longe e tudo. Mas é a vida que ele conhece, é a vida dele, que ele já sabe como é que é. Não tem muitas surpresas, né? Então ele já sabe administrar isso, ele já sabe conviver com os problemas que ele tem. Mas quando a gente viaja, a gente não tem essa certeza que vai conviver bem com os problemas que vão surgir, com a cultura com a qual nós vamos conviver. Isso aí é uma incerteza, né? Então, o espírito retornando, ele vai mais feliz do que quando ele chega. Não tenhamos dúvidas disso aqui, né? Isso é certo, que ele vem para uma terra, o espírito reencarna, ele não tem certeza de nada. Ele tem um mapa kármico para ele cumprir, ele tem que dar conta das escolhas que ele fez, ele nem sabe se vai dar. Ainda tem o fator humano que envolve essa questão reencarnatória, que às vezes um espírito é tão comprometido que ele precisa da boa vontade dos outros para que ele possa dar certo. Ah, mas aí Deus é injusto. Não, não é injusto, não. Ele está nessa situação pelos erros que ele cometeu, pelas injustiças, pelas explorações. Então ele agora vai depender da boa vontade das pessoas, do amor das pessoas, para ele poder dar certo. Não é injustiça, não. Isso, ele está numa situação dessa porque ele procurou isso numa outra vida. Se ele não tivesse procurado, não seria assim. Estaria entregue apenas a ele o segredo da felicidade dele. Mas com o comprometimento muito grande de um espírito, pode ocorrer isso. Então o espírito, sabendo que ele já vem
naquela incerteza, será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter as oportunidades no mundo para que eu possa cumprir a minha tarefa e desenvolver, né, as coisas que eu escolhi para mim? Então, são tantas incertezas que a alma realmente fica insegura. Aí entra o trabalho do anjo da guarda, que vai auxiliá-lo, que vai ajudá-lo, que vai dar a ele os pressentimentos necessários, as lembranças necessárias. Não precisa ir fazer regressão de memória, não. Porque aquilo que for útil para ser lembrado, será lembrado na forma de pressentimento, de pensamento, de intuição. Então, isso só é dado por bons espíritos. Não se preocupem com essas situações. Tudo que vocês tiverem de pressentimento que façam vocês sofrerem, não confiem muito nisso, não. Porque espírito superior não faz ninguém sofrer, não dá notícias que nós não possamos receber. Eles sabem muito bem, às vezes, se a pessoa não puder receber esse pressentimento de que ela vai desencarnar, eles não vão fazer. Eles vão intuir outras pessoas, auxiliá-la, ajudá-la, né? Quantas vezes acontece de alguém adoecer e contrair uma doença fatal, e essa pessoa falar assim: olha, graças a Deus que eu botei minha vida em ordem. Isso, de vez em quando a gente ouve isso de alguém. Ainda bem que eu encontrei com fulano que me alertou para isso, porque passou por isso na família e falou: fulano, cuida dessa situação material, porque a gente não sabe a hora que a gente vai, né? Só Deus é quem sabe. Olha o que aconteceu com fulano, partiu, deixou a família toda enrolada, aquelas coisas. Aí aquela pessoa pega, põe a vida dela toda em ordem, organiza tudo, porque teve um exemplo lá de alguém conhecido que não foi muito agradável, e depois que ela faz tudo isso, ela fica sabendo que ela está com uma doença incurável e que não tem tanto tempo assim na Terra. Ainda dá graça, bendito amigo que me falou isso. Será que isso não foi? Será não? Temos a certeza que isso já foi uma intervenção do anjo da guarda, de espíritos familiares que já sabiam dessa situação, que intuem outra pessoa para chegar e falar para essa pessoa isso, né? Que ela precisa botar as coisas em ordem, né? Porque a gente não sabe, todo mundo sabe disso. Se a gente seguisse aquele conselho, viver hoje, né, como se fosse o último dia da sua vida, como se não tivesse amanhã, então a gente nunca deixaria nada pendente, mas nós deixamos, porque para nós a gente é eterno aqui, né? A gente vive como se não fôssemos morrer nunca. É assim. Então, mas não é verdade, a gente está aqui só de passagem. Então, os espíritos nos ajudam muitas vezes com determinados pressentimentos, não só de algo que não vai acontecer, nos desligando ou nos desviando de determinadas atitudes, porque não deve acontecer, como também as coisas que vão acontecer para que a gente agilize o processo aí de organização. Quando uma pessoa recebe, às vezes, tem um pressentimento que ela não deve viajar, ela não vai, o avião cai, porque não era para ela morrer, não era para ela estar naquela aeronave. Então, ela teve um pressentimento que ela não deveria viajar. Ou então aconteceu uma coisa na família, alguém adoeceu, alguém precisou dela, ou ela dormiu demais e perdeu a viagem. Algo vai acontecer e essas coisas, quando vem em forma de pressentimento, do espírito superior. É de um espírito superior que jamais aterroriza alguém, jamais causa desconforto a alguém. Então vamos ver o que eles têm a falar. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Eles dizem, o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Está vendo? Que deseja o bem. Nunca espírito inferior que quer nos aterrorizar, nada disso. É sempre de um espírito bom, né, que deseja o bem. E também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. Já falamos sobre isso aqui, que todas as vezes que a nossa razão, que a nossa inteligência falha, o instinto entra em ação.
O instinto é uma força poderosa que está presente e sempre estará presente em todas as criaturas, que faz com que os seres de outros reinos vivam experiências evolutivas e que vão passando de um reino para o outro, a cada reino vai uma coisa a mais sendo acrescentada, mas sempre ele estará presente. E mesmo depois que no reino nominal o espírito se desenvolva, fica mais forte que a razão, não importa, ele estará lá sempre que a razão falhar. Então os espíritos protetores usam muito esse lado aí, porque ele não é mesclado pelas nossas inferioridades. Já até falamos sobre isso, que os seres que são criados puramente por instintos não erram, porque o instinto não erra nunca. A razão erra de acordo com as nossas conveniências, mas o instinto não deixa isso acontecer. Então, essa é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimentos das fases. Olha que importante isso, né? O espírito, antes de se reencarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência. Quando a gente diz aqui que não existe destino, existem desígnios de Deus para nós. Por que de Deus? Porque a escolha foi nossa, mas foi autorizada por Deus. Se escolhermos algo que está muito acima da nossa capacidade, a equipe espiritual que nos ajuda não deixa isso acontecer, porque sabe que vamos entrar em colapso, porque a gente não está preparado ainda para isso. Aquele ditado que, né, Deus dá o frio conforme o cobertor que a gente tem, isso é verdade, isso é plenamente verdadeiro. Deus não permite que a gente faça escolhas para desenvolver aqui na Terra que a gente não tenha capacidade para isso, que Ele sabe que a gente vai cair, que não vai dar certo, que vamos ser reprovados. Então essa encarnação não valeria muito para nós. Por isso que ele não permite isso, né? Então os espíritos estão sempre nos auxiliando nesses momentos que a gente precisa ir. Então essa questão aqui, esses desígnios, o que são esses desígnios? O que são isso aí, conhecendo de fases principais da vida, né? O que são essas fases principais da vida? Ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Bom, nós sabemos que coisas que passamos, que são muito determinantes para a nossa boa vida aqui na Terra, para a escolha que nós fazemos aqui. Então, existem coisas principais que interferem muito na nossa evolução, na nossa capacidade de escolher as nossas atitudes, né? Família, local onde a gente nasce. Então, são esses fatores aqui, fases principais da nossa existência. Qual é a cultura onde vamos reencarnar, a família que vamos ter, porque isso tudo vai exigir de nós um trabalho muito grande de autoconhecimento para a gente poder melhorar. Porque muitas vezes aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos não são tão amigos espirituais assim. Alguns são, outros não. Né? Numa família comum, um filho se dá muito bem com o pai e às vezes não se dá muito bem com a mãe, ou ao contrário. Tem uma família com 2, 3 irmãos, um parece inimigo, parece que não se entrosa. Então nós temos na nossa família, reunidos nesse palco familiar aí, espíritos amigos e inimigos. Espíritos com os quais nós vamos ter que resgatar um passado difícil, e outros que vêm para dar o equilíbrio da balança, para nos dar força para a gente poder arcar com as situações. Às vezes, quando a gente fala que na Terra, um casamento na Terra, os casamentos na Terra, eles são, na sua maioria, provacionais. Não são casamentos por amor, são provacionais. As almas se encontram, se apaixonam, se não casam, porque aquele encontro, né, aquilo ali, houve uma aproximação,
com todos os atrativos físicos, materiais, porque não há um conhecimento ainda da parte intelectual e moral, né? Da intelectual pode até ter, mas da parte moral não tem. Da parte afetiva ainda não tem, porque não conviveu, né? Você pode saber que uma pessoa tem mestrado, doutorado, seja lá o que for, mas você não sabe se ela é uma pessoa boa para conviver com você, que comungue das suas ideias, porque o profissional é diferente da pessoa, né? Daquela pessoa que está na sua casa. Você pode amar um profissional e aquele profissional como pessoa não ser agradável a você. Você pode admirar muito uma pessoa, né? Uma pessoa pela forma como ela é, pela sua integridade, mas a forma com que ela movimenta a vida dela e exige dos seus amigos e companheiros e familiares determinados comportamentos que não daria certo para você, que você não gostaria, né? Então isso não nega a afeição, a admiração que você possa ter por essa pessoa. Então, o que aproxima uma alma da outra na Terra, de início, é a necessidade kármica desse encontro, que os espíritos protetores darão uma mãozinha e um empurrãozinho nisso aí, porque às vezes determinados encontros são assim inusitados, né? Às vezes a pessoa fala, gente, como que eu fui encontrar essa criatura lá, naquele ponto, naquele local? Então são coisas que parecem de filme, parece de história de amor, né? Mas não é bem assim não. Isso está tudo no esquema. Nós trouxemos tarefas a cumprir na Terra e muitas vezes temos que nos ligar a pessoas que vão ser fundamentais para a gente cumprir essas tarefas, esses deveres aqui na Terra. Mas pode ser que seja um casamento provacional, como a maioria deles acontece aqui na Terra dessa maneira. Aí, com aquela convivência, com a paixão que ainda existe entre as partes ali, as coisas vão sendo direcionadas para uma sublimação dessa paixão num sentimento melhor e duradouro, que seria, no caso, o amor, né? Então, os casamentos por amor na Terra são muito raros, muito difíceis. O amor é uma conquista no dia a dia, que vem com a convivência, se vier, né? Se for sublimada aquela paixão, que numa grande maioria não é. Mas existem os casamentos por amor? Existem. Existem almas que já sublimaram sentimentos, e há almas que já se amam mesmo e que se encontram na Terra para formar um núcleo familiar, trazendo uma tarefa árdua, muitas vezes, que é de receber no seu núcleo familiar espíritos problemáticos. Que se não houver muito amor entre esses parceiros da vida atual, não conseguem dar conta. Então é o amor deles, é aquela força poderosa que ajuda essas outras almas problemáticas a darem certo. É por isso que às vezes a gente fica pensando, gente, como é que esses pais amorosos, esses pais que se amam, tão corretos, tão dignos, podem ter aqueles filhos daquele jeito, né? Que a gente, sem querer, faz julgamentos. Mas eles já vieram juntos, assim, se amando, para aquela força ali, dar cada vez mais coragem e ânimo deles ajudarem aquelas outras almas. E a força do exemplo, não é? Porque não se educa uma criança com palavras, se educa uma criança com exemplo, com a didática viva do dia a dia. Porque criança não aprende o que se ensina falando, não. Ela aprende com o que ela vê, com o que ela observa, com o que ela vivencia no dia a dia. Então é uma oportunidade valiosa que muitas almas têm, quando almas que já se amam se encontram na Terra para poder auxiliar esses outros que vêm e encontrarem ali, né, exemplos de amor, até mesmo incondicional, porque esse amor é incondicional que existe entre essas pessoas. E isso é presente na Terra, mas não é a maioria. Porque esses espíritos não estão mais em expiação, eles estão em provação só. Aí é que entra a diferença, né? Então, casamento, então, profissão, nível, né? Cultural, isso tudo aí
é determinante para que a alma possa desenvolver as tarefas que ela escolheu desenvolver. Então, são coisas que não são escolhidas aqui. E o Espírito já traz. O Espírito já traz a profissão que ele vai desempenhar. Ele, às vezes, não conseguirá dar sequência à sua aptidão. Ele vai trabalhar numa outra coisa completamente diferente por ser uma expiação para ele, né? Ele não consegue, ele até se qualifica, mas não consegue desenvolver o trabalho naquela área. Ele se qualifica e vai ter que trabalhar numa outra área porque não vai conseguir emprego. Isso são coisas que já vêm com o Espírito já vem sabendo disso. É para ele uma expiação, porque ele não deu certo numa outra, agora ele vai ter que expiar o mau uso do livre-arbítrio que fez numa outra vida. Então, profissão, o local, né, a cultura que vai nascer, o núcleo familiar que vai se formar, tudo isso ele não escolhe aqui, não. Ele escolhe antes dele nascer. Ele escolhe na escolha das provas. E essas coisas, esses desígnios que ele vai ter que desenvolver aqui, isso vai contribuir, evidentemente, para ele desempenhar os deveres que ele tem que ter aqui, as tarefas que ele trouxe para cumprir, para ele alcançar aí um nível de evolução melhor. Então, são essas experiências, né, que eles falam aqui, ó, fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa tem um pressentimento que ela deve ir para outro lugar, que ela deve mudar de emprego, ou que ela deve permanecer nesse, embora não esteja as coisas acontecendo da sua vontade, do seu desejo. Né? Então, as pessoas vão tendo essas ajudas, esses pressentimentos, porque aquilo que está, e que deveria estar ali, não no seu nível de inconsciência, não no seu nível de consciência, passa a vir ao nível de consciência na presença de um pressentimento, né? Com o aspecto de um pressentimento, para ajudar essa pessoa a fazer as suas escolhas. Aqui eles pedem para ver uma referência no capítulo, no fim do capítulo, que tem uma nota do tradutor, que quando chegar a gente vai fazer essa observação, né? Então, isso tudo é dado, auxiliado pelo espírito protetor dessa pessoa, que vai fazer, quando uma pessoa precisa da outra, né, de encontrar o seu parceiro, porque ele é fundamental, ele ou ela, né, precisa de encontrar, as duas almas precisam se encontrar na Terra, porque é fundamental para essas almas esse encontro, para que elas possam desenvolver um trabalho que elas vão ter que fazer, que foi parte da escolha das provas. Quando reencarnaram, esse encontro vai acontecer. Porque os espíritos protetores vão trabalhar para isso. Vai acontecer. Não tenhamos dúvidas nisso. Ah, mas todos são assim? Não, nem todos. Muitas vezes a alma traz também no seu mapa, né, de ação, de atividade, no seu mapa de viagem, ela pode não ter trazido esse lado aí, porque pode não ter achado isso importante. Então pode ser que ela ache alguém, constitua uma família, pode ser que não, porque não era esse o fator mais importante da vida dela. Mas quando houver necessidade que essas duas almas construam um núcleo familiar, até por conta de quem vem para esse núcleo, elas vão se encontrar. Não tem outro jeito, elas vão se encontrar. O que leva, muitas vezes, a gente costuma falar isso, né? Quando eu fazia essas celebrações em casamentos, que hoje eu não faço mais, mas quando eu, às vezes, fazia, eu ainda perguntava, às vezes, aos noivos, né, o casal, o que levou você a escolhê-la? O que levou você a escolhê-lo?
né? E eles não sabiam responder assim na hora, não. Aí depois, claro, vinha surgindo uma opção de coisa, né? Mas assim, de início, não. Às vezes, num local, numa festa grande, né? Onde tem dezenas de moças bonitas e de rapazes bonitos, porque isso aí ajuda, né? Na questão da atração, né? Da beleza plástica e tudo. O que leva uma pessoa, muitas vezes, a olhar somente naquela multidão uma pessoa? E que nem às vezes é a mais bonita, nem é a moça mais bonita. Para desespero das bonitas, né? Para dizer... Isso é tão engraçado. Há pouco tempo isso aconteceu também, eu ri muito. Que a pessoa falou, não é possível, criatura. Você nem bonita você é, como é que você foi escolhida para aquele gato? Né? Ainda falou isso para a pobre menina, né? Ela falou, pois é, você com toda essa beleza e os recursos todos, quem ganhou fui eu. E daí? Né? Então, o que leva? Não se conheciam, nunca tinham se visto, quer dizer, não sabia se era inteligente, se não era, se era boazinha, se não era, nada disso. O que leva? O que leva é o anjo da guarda aqui e o outro anjo da guarda lá. Olha para fulano, é ele que tá, é com ele, né? Eu achei tão interessante porque o meu filho mais novo, ele começou a namorar essa moça com quem ele casou, né? Que é essa bebezinha deles. Ele falou que achou tão estranho que ele sonhava, tinha uns sonhos, e aparecia nesses sonhos, aparecia uma garotinha lourinha que perseguia ele. Ele falava assim, gente, que coisa estranha. Às vezes não tinha nada a ver com a criança, o sonho, mas tinha essa criança lourinha que perseguia ele. Eu falei assim, vai ver, é a criança que você vai ter quando você casar, que vier como filho, igual que você fez comigo, que você me perseguia. Depois, quando você nasceu, eu achei que não era, mas depois, quando o cabelinho caiu todo, que nasceu um cabelinho louro, que eu vi que era você que me perseguia. Então, brinquei assim com ele. Aí passou. Ele começou a namorar essa menina, estavam namorando de pouco tempo, ele foi conhecer a família dela, que não é daqui. Aí uma tia que ela tem, que tem assim, ela não é espírita, ela não tem nem religião, mas ela tem umas intuições, talvez, alguma coisa, e a gente sabe que é, né? Aí ela virou para ele, para eles não, ele saiu para não assustar, né? Aí ela virou, Fabiana, é ele que vai casar com você. Aí ela falou, tia, você nem... Estou falando com você, é ele que vai casar com você. E ele não falava nem casamento, tinha horror, né? De pensar em casamento. Não demorou muito. Foi até muito rápido, eles casaram. Mas antes deles casarem, vendo o álbum de família lá, quando foram encontrar lá com a família, abre o álbum, quem aparece na foto? Aquela garotinha que perseguia ele. Ele olhou aquilo, ele olhou para ela e falou, não é possível. Aí eu não sei se é sorte ou é azar, né? Aí ela falou, pois é, tia Dora falou que você que vai casar comigo. Ele falou, ih, ferrou, agora... Estou perdido. A criança é essa que me perseguia nos sonhos, né? Então, é aquilo. Quando tem que ser, não tem jeito, né? Não tem jeito. E às vezes, quando a gente acha que não tem a menor possibilidade ali de ser, vai ser, né? Seja do nosso gosto ou não. Seja para nos agradar ou não. Então, isso aí, quando tem que ser, os espíritos protetores vão dar a conhecer de alguma forma. Ou na forma de pressentimento, ou com amigos, com alguém que vai nos trazer uma certeza. Quantas vezes também a gente está para decidir alguma coisa e a gente não consegue, a gente até faz prece, pede ajuda, mas abre um guarda-chuva gigante e não deixa chegar nada, pela ansiedade, às vezes, em que se encontra. Aí chega alguém que fala, às vezes, uma bobagem, ou conta uma historinha, ou conta até uma piada para a gente. E a gente fala, fulano, não é que você me ajudou a decidir o que eu preciso? Então não foi por acaso que aquela pessoa chegou ali, que aquela pessoa foi conversar, que contou aquela historinha. Tudo
para tudo tem uma razão de ser, porque não existem coincidências no reino dos homens, né? Só nem nos outros reinos também, porque eles são guiados por instintos, não existem coincidências, né? Porque o ser precisa de evoluir dentro da sua consciência. Mas continuando aqui, quando estas têm então um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão e seu foro íntimo, e as coisas vão se chegando e vão acontecendo da maneira que tem que acontecer. Os pressentimentos e a voz do instinto tem sempre qualquer coisa de vago. Sempre tem, né? Pressentimento, a voz do instinto, tem sempre qualquer coisa de vago que a gente nem dá tanta importância assim. Na incerteza, o que é que a gente deve fazer? Porque como a gente não está ouvindo a voz da pessoa falando, e ainda que ouvisse, não sabendo de onde vem, é mais arriscado ainda, né? Fala, quem é que está me dando esse conselho aí? Às vezes não é nem aquilo que a gente quer fazer. Então, como os pressentimentos, a gente é sempre muito vago, é sempre muito assim, sutil. E a gente não sabe o que fazer. Então, Kardec fez essa pergunta. Na incerteza, o que devemos fazer? Eles dizem, quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito. Ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Né? Então, na incerteza, se a gente tem um pressentimento e não sabe se o que deve fazer, aí entra a necessidade de abrir o canal com o espírito protetor. Vamos ocupar o nosso espírito protetor, que é mais o que ele deseja. Lembra que eu falei aqui que se a gente tiver um negócio para vender, uma casinha, né? Vai que a gente abre uma casinha de lanche e não entra ninguém para comer o bolinho que a gente fez, nem o cafezinho que a gente preparou. Vai estragar, né? Então a gente fica ali, doido para chegar alguém para comer o nosso bolinho. No final a gente até distribui, né? Pois é. Então o que o anjo da guarda quer? Ele quer que a gente o ocupe. Ele quer que a gente dê oportunidade a ele, dele cumprir a tarefa dele, dele desenvolver, dele prestar o serviço a que ele foi enviado. Ele deseja isso. Ele nos ajuda, mesmo que a gente não peça nada, a tarefa dele é essa. Mas aí, a gente não ouve, não percebe. Mas quando nós nos propomos a isso, aí nós vamos orar, não para ele, mas a ele. O anjo da guarda não precisa de prece nossa. Ele é um espírito superior. Mas ele precisa que nós façamos orações a ele, para que a gente abra o caminho, o canal de comunicação com esse espírito. Ele se comunica conosco, mas às vezes nós não nos comunicamos com ele. Então, na hora da incerteza, se a gente está tendo um pressentimento se deve ou não fazer isso, eu não tenho certeza, vamos orar, vamos fazer prece ao anjo da guarda, que ele vai nos ajudar. Se a gente não conseguir receber essa intuição diretamente, não confiar nela, ele vai dar um jeito. Vai botar alguém para nos encontrar, vai botar alguém no nosso caminho, vai nos intuir de alguma forma a fazer algo que possa nos dar a resposta que a gente está precisando. Precisamos confiar nisso. Que a interferência deles, que a proteção deles, que o direcionamento deles na nossa vida é real. Vamos aproveitar o espírito protetor que temos para que ele possa nos dar um norte a seguir, porque esse é o papel dele. Não é a tarefa dele nos isentar de dor nem sofrimento, mas é a tarefa dele nos auxiliar, livrar-nos do que a gente não tiver que passar e nos encorajar e animar a desenvolver as tarefas que nós temos que passar. Então, dever de casa aí, ó. Questão 524 para a semana que vem. Né? As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada?
Quer dizer, os espíritos nos ajudam só na parte moral ou também na parte material, com as coisas com as quais nós convivemos e das quais necessitamos. Não resta dúvida, a gente está no mundo material e necessita das coisas, né? Eles têm essa interferência. Da semana que vem é capítulo mesmo, né? É númerozinho por númerozinho. Não é novela nem nada, mas ó, podem ler aqui em casa, porque não é segredo para ninguém igual a novela não, né? Aqui a gente tem a resposta. Então estudem em casa e semana que vem estaremos juntos aqui, se Deus permitir. Muita paz para todos.